Você já se sentiu melhor sozinho do que em grupo? Já percebeu que, enquanto muitas pessoas precisam estar cercadas de amigos, você prefere momentos de introspecção? Será que isso é uma característica sua? Ou existe algo mais profundo acontecendo? Carl Jung previu que pessoas com um nível de inteligência mais elevado tendem a se afastar do convívio social comum. Não porque não gostem das pessoas, mas porque a mente delas opera em uma frequência diferente. O que para muitos é apenas conversa casual, para elas pode parecer superficial. O que é entretenimento para a maioria, para elas pode ser perda de tempo. E não se trata apenas de introversão. Jung acreditava que a verdadeira inteligência estava ligada a um processo chamado individuação. Uma jornada interna em busca do autoconhecimento, que inevitavelmente leva a pessoa a se distanciar das normas sociais convencionais. Mas por que isso acontece? A inteligência cria barreiras invisíveis na convivência? Ou será que são os outros que não compreendem a profundidade desses pensamentos? Se você já sentiu esse desconforto social, essa dificuldade em se encaixar, o que você vai descobrir aqui pode mudar a forma como você enxerga a sua própria natureza. Carl Jung acreditava que a solidão não era um problema, mas sim uma consequência natural do autoconhecimento. Ele percebeu que, quanto mais uma pessoa se aprofunda em seus próprios pensamentos, mais difícil se torna encontrar pessoas que compartilhem do mesmo nível de reflexão. E não se trata apenas de ser introvertido. Muitos extrovertidos também experimentam essa sensação de isolamento quando percebem que o que os interessa não interessa à maioria. Jung chamava esse processo de individuação. Jornada para se tornar quem você realmente é, sem a influência do que a sociedade espera que você seja. Mas esse caminho tem um preço. Ele exige que a pessoa se afaste das distrações comuns, que passe mais tempo consigo mesma e que lide com a própria profundidade mental sem a necessidade de validação externa. Isso explica por que muitos grandes pensadores, cientistas e artistas foram vistos como excêntricos. Eles não rejeitavam a sociedade. Eles apenas precisavam de espaço para pensar. Mas por que algumas pessoas experimentam essa necessidade de isolamento, enquanto outras não sentem esse desconforto social? Será que a inteligência realmente interfere na maneira como nos relacionamos? Ou será que a própria sociedade torna difícil a convivência com aqueles que enxergam o mundo de forma diferente? A inteligência pode ser uma dádiva, mas também pode ser um peso. Pessoas com uma mente mais analítica e reflexiva costumam perceber padrões onde outros veem apenas o óbvio. Elas questionam normas que a maioria aceita sem pensar. Elas enxergam detalhes que passam despercebidos para os outros, e isso pode gerar um sentimento de isolamento. Carl Jung acreditava que o pensamento profundo cria uma separação natural entre aqueles que enxergam além, aqueles que se sentem confortáveis na superficialidade. Aqui estão algumas das razões pelas quais pessoas mais inteligentes podem se sentir deslocadas. Dificuldade com conversas superficiais. Enquanto muitas pessoas adoram falar sobre coisas do dia a dia, quem tem um pensamento mais profundo costuma se sentir entediado com esses assuntos. Isso pode fazer com que a interação social pareça forçada ou até mesmo sem sentido. Sensibilidade à hipocrisia e incoerências. Mentes mais analíticas tendem a perceber quando alguém diz uma coisa, mas faz outra. Isso pode gerar frustração e um sentimento de desconexão, pois fica difícil confiar em interações que parecem vazias. Percepção de padrões invisíveis. Pessoas inteligentes costumam notar padrões sociais, compreender dinâmicas ocultas e antecipar comportamentos. Isso pode fazer com que se sintam deslocadas, como se estivessem sempre observando de fora em vez de realmente fazer parte do grupo. Baixa tolerância para manipulação social. Muitos ambientes sociais exigem um jogo de aparências. Quem tem um olhar mais crítico, geralmente, percebe essas dinâmicas e pode ter dificuldade em participar delas, o que leva ao afastamento natural de certos círculos.
Maior necessidade de significado. Enquanto algumas pessoas estão satisfeitas com a rotina e o entretenimento, quem tem um pensamento mais profundo busca conexões mais autênticas e conversas mais significativas. E como isso é raro, a solidão se torna um refúgio natural. Carl Jung via tudo isso como parte do processo de individuação. A pessoa começa a se afastar do grupo não por rejeição, mas porque sente que o seu crescimento depende desse isolamento. Mas será que isso significa que pessoas inteligentes estão fadadas a uma vida solitária? Ou existe uma maneira de equilibrar a necessidade de introspecção com o desejo de conexão real? A inteligência pode ser uma dádiva, mas também pode ser um peso. Pessoas com uma mente mais analítica e reflexiva costumam perceber padrões onde outros veem apenas o óbvio. Elas questionam normas que a maioria aceita sem pensar. Elas enxergam detalhes que passam despercebidos para os outros, e isso pode gerar um sentimento de isolamento. Carl Jung acreditava que o pensamento profundo cria uma separação natural entre aqueles que enxergam além, aqueles que se sentem confortáveis na superficialidade. Aqui estão algumas das razões pelas quais pessoas mais inteligentes podem se sentir deslocadas. Dificuldade com conversas superficiais. Enquanto muitas pessoas adoram falar sobre coisas do dia a dia, quem tem um pensamento mais profundo costuma se sentir entediado com esses assuntos. Isso pode fazer com que a interação social pareça forçada ou até mesmo sem sentido. Sensibilidade à hipocrisia e incoerências. Mentes mais analíticas tendem a perceber quando alguém diz uma coisa, mas faz outra. Isso pode gerar frustração e um sentimento de desconexão, pois fica difícil confiar em interações que parecem vazias. Percepção de padrões invisíveis. Pessoas inteligentes costumam notar padrões sociais, compreender dinâmicas ocultas e antecipar comportamentos. Isso pode fazer com que se sintam deslocadas, como se estivessem sempre observando de fora em vez de realmente fazer parte do grupo. Baixa tolerância para manipulação social. Muitos ambientes sociais exigem um jogo de aparências. Quem tem um olhar mais crítico, geralmente, percebe essas dinâmicas e pode ter dificuldade em participar delas, o que leva ao afastamento natural de certos círculos. Maior necessidade de significado. Enquanto algumas pessoas estão satisfeitas com a rotina e o entretenimento, quem tem um pensamento mais profundo busca conexões mais autênticas e conversas mais significativas. E como isso é raro, a solidão se torna um refúgio natural. Carl Jung via tudo isso como parte do processo de individuação. A pessoa começa a se afastar do grupo não por rejeição, mas porque sente que o seu crescimento depende desse isolamento. Mas será que isso significa que pessoas inteligentes estão fadadas a uma vida solitária? Ou existe uma maneira de equilibrar a necessidade de introspecção com o desejo de conexão real? A sociedade valoriza a coletividade. Seguir normas, se adaptar a grupos, ter uma vida social ativa, são vistos como sinais de normalidade. Mas e quando alguém simplesmente não se encaixa nesse molde? O que acontece quando uma pessoa prefere pensar por si mesma em vez de seguir o que a maioria acredita? Carl Jung dizia que o ser humano tem um impulso natural de querer pertencer a um grupo, mas, ao mesmo tempo, aqueles que desenvolvem um pensamento mais profundo acabam se sentindo deslocados. Isso acontece porque a sociedade, em geral, funciona dentro de um sistema de conformismo. Aqui estão algumas formas como a pressão social pode afastar pessoas inteligentes dos círculos sociais. Expectativa de se encaixar no padrão. Desde cedo, somos ensinados a seguir um caminho pré-definido: escola, faculdade, trabalho, casamento, família. Mas quem questiona esse modelo ou sente que precisa de algo diferente é visto como estranho ou problemático. Conversas que evitam profundidade. A maioria das interações sociais gira em torno de entretenimento, fofocas, esportes ou outros assuntos cotidianos. Quem prefere discutir filosofia, psicologia
ou temas existenciais pode ser considerado complicado demais para a convivência. Rejeição do pensamento independente. Muitas pessoas não gostam de ser desafiadas em suas ideias. Quem tem um pensamento crítico pode ser visto como do contra, ou até mesmo arrogante, simplesmente por questionar crenças populares. A cultura da extroversão. Vivemos em uma sociedade que valoriza quem é sociável, comunicativo e que se adapta facilmente aos grupos. Quem prefere ficar sozinho ou não gosta de interações forçadas é muitas vezes mal interpretado como antissocial ou desinteressante. Medo do diferente. A sociedade tem medo do que não entende. Pessoas que fogem do padrão costumam ser marginalizadas ou tratadas com desconfiança, o que leva muitos a preferirem o isolamento. Carl Jung via tudo isso como um dilema psicológico: se adaptar ao grupo e perder sua autenticidade, ou seguir seu próprio caminho e lidar com a solidão. Mas será que existe um meio termo? Ou será que a solidão é o preço que se paga por enxergar o mundo de maneira diferente? A solidão pode ser um refúgio, mas também pode se tornar uma prisão. Pessoas inteligentes muitas vezes se afastam dos grupos porque sentem que não se encaixam, mas isso pode levar a um problema maior: o isolamento excessivo. Carl Jung acreditava que o processo de individuação exigia momentos de solidão, mas alertava que se desconectar completamente do mundo poderia ter consequências graves para a psique. Aqui estão alguns dos riscos do isolamento prolongado. Perda da habilidade de se relacionar. Quanto mais tempo alguém passa sozinho, mais difícil se torna interagir com os outros. Isso pode levar a uma sensação de estranheza ao tentar participar de interações sociais comuns. Falta de estímulo emocional. Relacionamentos não servem apenas para entretenimento. Eles são fundamentais para o crescimento emocional. Sem trocas humanas, a mente pode se tornar rígida, presa apenas aos próprios pensamentos. A ilusão da autossuficiência. Quem passa muito tempo sozinho pode começar a acreditar que não precisa de mais ninguém. Mas, no fundo, o ser humano é um ser social. Mesmo, os mais independentes precisam, em algum momento, de conexões reais. Risco de melancolia e depressão. O isolamento excessivo pode levar a um estado de solidão profunda, onde a pessoa sente que não pertence a lugar nenhum. Isso pode gerar ansiedade, desmotivação e até depressão. Desconexão da realidade. Quando alguém passa tempo demais sozinho, a percepção de realidade pode se tornar distorcida. Faltam pontos de vista externos para equilibrar pensamentos, e isso pode levar a crenças extremas ou interpretações equivocadas da realidade. Carl Jung acreditava que o segredo estava em encontrar um equilíbrio. Ter momentos de introspecção e solitude, mas sem perder completamente a conexão com os outros. Solidão pode ser uma ferramenta poderosa, desde que usada com consciência. Mas como encontrar esse equilíbrio quando a sensação de deslocamento com o mundo é tão forte? Será que existe uma forma de se conectar sem perder a autenticidade? Nem todas as pessoas inteligentes evitam a vida social. O que realmente define essa escolha não é apenas o intelecto, mas o nível de inteligência emocional. Carl Jung acreditava que a forma como percebemos os outros é um reflexo da forma como lidamos com nossas próprias emoções. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a inteligência emocional pode mudar a forma como uma pessoa vê as relações humanas. Capacidade de enxergar além das aparências. Pessoas com alta inteligência emocional conseguem perceber intenções ocultas, o que pode torná-las mais seletivas sobre com quem escolhem se relacionar. Isso pode ser uma vantagem, mas também pode levar a um afastamento social se essa percepção for usada apenas para evitar as pessoas. Maior sensibilidade às emoções alheias. Muitas pessoas inteligentes emocionalmente sentem o que os outros estão sentindo mesmo sem que eles digam nada. Isso pode ser cansativo em ambientes sociais, porque elas absorvem a energia ao redor,
o que pode levá-las a buscar mais momentos de solitude. Dificuldade em lidar com superficialidade. Pessoas com inteligência emocional elevada gostam de relações autênticas. Interações vazias ou interesseiras podem ser extremamente frustrantes para elas, o que pode resultar em um afastamento natural dos grupos sociais. Menos necessidade de aprovação externa. Muitas pessoas precisam da aceitação dos outros para se sentirem bem consigo mesmas. Mas quem tem inteligência emocional mais desenvolvida costuma confiar mais em sua própria percepção, o que reduz a necessidade de se encaixar socialmente. Facilidade para ficar sozinho sem se sentir solitário. Para muitos, estar sozinho pode ser angustiante, mas quem possui inteligência emocional elevada vê a solitude como um momento de autoconhecimento e não como um sinal de isolamento. Carl Jung dizia que a verdadeira conexão não está em quantas pessoas temos ao redor, mas na qualidade das relações que construímos. Então, talvez a questão não seja se pessoas inteligentes evitam a vida social, mas sim se elas buscam conexões mais significativas do que aquelas que o mundo geralmente oferece. A solidão não é apenas um refúgio. Para Carl Jung, ela pode ser um caminho para a individuação. O que isso significa? Individuação é o processo de se tornar quem você realmente é, livre de influências externas, de condicionamentos sociais e de máscaras impostas pelo mundo. E esse processo exige momentos de isolamento. Aqui estão algumas razões pelas quais a solidão pode ser essencial para a individuação. Autoconhecimento profundo. Quando estamos sempre cercados de pessoas, nos tornamos uma mistura das influências ao nosso redor. Mas é na solitude que conseguimos ouvir a nossa verdadeira voz interna. Quebra de padrões impostos pela sociedade. A sociedade impõe regras sobre como devemos agir, pensar e nos relacionar. Mas quem busca a individuação precisa se afastar dessas normas para entender o que realmente faz sentido para si. 3. Desenvolvimento de um senso de identidade forte. Pessoas que passam tempo sozinhas aprendem a confiar em si mesmas e a tomar decisões baseadas em sua própria intuição e não na opinião dos outros. Conexão com o inconsciente. Jung dizia que o inconsciente se manifesta melhor quando estamos em silêncio. Na solidão, conseguimos interpretar melhor os sonhos, os sinais e as mensagens simbólicas que nossa mente envia o tempo todo. A liberdade de ser autêntico. Ao longo da vida, criamos diferentes máscaras sociais para nos adaptarmos às expectativas dos outros. Mas na solitude, essas máscaras caem e podemos descobrir quem realmente somos, sem medo de julgamento. Jung não via a solidão como um problema, mas como uma etapa fundamental do crescimento humano. No entanto, ele também alertava: a individuação não significa rejeitar o mundo, mas sim aprender a viver neles sem perder a sua essência. As pessoas inteligentes realmente evitam a vida social? Ou será que o que elas evitam é a superficialidade das relações comuns? Esse é o grande paradoxo das mentes brilhantes. Elas anseiam por conexões reais, mas ao mesmo tempo sentem que a maioria das interações sociais não oferece profundidade suficiente. Carl Jung acreditava que esse dilema vinha da dualidade entre dois desejos internos: a necessidade de se conectar, o desejo de preservar sua individualidade. Aqui estão algumas contradições que explicam por que pessoas inteligentes parecem querer se afastar, mas ao mesmo tempo desejam proximidade. Elas valorizam o silêncio, mas buscam ser compreendidas. O silêncio é onde encontram clareza mental, mas também querem ser ouvidas por quem realmente as entende. Gostam da solitude, mas não da solidão. Passar tempo sozinhas é essencial, mas isso não significa que querem viver isoladas. Elas apenas preferem poucos amigos verdadeirosa, muitos contatos superficiais. Se sentem deslocadas nos grupos, mas precisam de laços profundos. Muitas vezes têm dificuldade em se encaixar na multidão,
Mas quando encontram alguém com quem compartilham ideias e valores, essas conexões se tornam extremamente significativas. Preferem conversas profundas, mas evitam interações forçadas. Elas buscam significado nas relações, mas não gostam de conversas vazias ou obrigatórias. Querem independência, mas também querem ser compreendidas. A mente brilhante valoriza sua liberdade, mas também deseja que alguém compreenda seu mundo interior. Carl Jung dizia que a verdadeira realização está em encontrar o equilíbrio entre esses dois polos, ou seja, pessoas inteligentes não evitam a vida social. Elas apenas escolhem cuidadosamente com quem compartilham sua energia. Se você já se sentiu deslocado, se já percebeu que sua forma de pensar parece não se encaixar no mundo, saiba que você não está sozinho. Carl Jung acreditava que a individuação é um processo inevitável para quem busca autoconhecimento. E, muitas vezes, esse caminho leva a períodos de solidão. Mas a solidão não precisa ser um peso. Ela pode ser um espaço de crescimento, um tempo para se reconectar consigo mesmo e para fortalecer aquilo que realmente importa. Isso significa que você nunca mais vai precisar de conexão? Não. Mas significa que você pode escolher com quem realmente quer se conectar. A inteligência não isola. O que isola é a dificuldade de encontrar quem fale a mesma linguagem que você. E talvez, ao entender sua própria natureza, você passe a enxergar esse isolamento de outra forma, não como uma barreira, mas como um filtro para relações mais autênticas. Agora eu quero saber, você já se sentiu assim? Prefere a solitude ou ainda sente que precisa se encaixar? Deixe seu comentário. Aqui, você pode se expressar sem julgamentos. E quem sabe, sua experiência não ajude alguém que esteja passando pela mesma jornada.